Hoje, adentraremos um mistério que muitos buscam compreender. O que acontece com o espírito se o corpo for cremado? Há repercussões espirituais nesse processo? Para responder a essa questão, é essencial desvelar um dos segredos mais profundos da espiritualidade: o papel do duplo etéreo. Ele é a ponte invisível que une o corpo físico ao espírito, um verdadeiro guardião das energias vitais que percorrem nossa existência terrena. Somente ao entender sua função e sua delicada operação nos momentos que seguem o desencarne, poderemos compreender se a cremação interfere de alguma forma na jornada do espírito. O duplo etéreo é um corpo energético que todos os seres vivos possuem. Ele está profundamente conectado ao nosso organismo e também aos corpos mais sutis que se ligam ao campo mental, como o corpo mental. Ele é o principal responsável por canalizar a energia vital, que mantém nosso corpo físico funcionando. Em outras palavras, ele é como um gerador de energia para nossa vida orgânica, transformando a energia cósmica em combustível vital. Esse corpo etéreo é onde se encontram os chakras, que são os centros energéticos do nosso ser. Esses chakras captam e distribuem a energia por todo o nosso corpo e também pelos segmentos espirituais. Eles funcionam de forma similar ao nosso sistema digestivo, transformando as energias que recebemos do universo em vitalidade. Além disso, o duplo etéreo também faz o papel de drenar as energias negativas e impurezas que acumulamos durante a vida, sendo uma espécie de higienizador espiritual. No momento da morte, o duplo etéreo entra em um período de intensa atividade. Sua função é garantir que todas as impurezas energéticas que o espírito acumulou durante a vida sejam drenadas, para que o espírito possa se libertar totalmente do corpo físico. Esse processo pode variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de vários fatores, como o estado de saúde ou o estilo de vida. Em alguns casos, pode durar até 3 meses, especialmente quando a morte ocorre por doenças graves. Em mortes mais naturais, o processo pode ser bem mais rápido, durando apenas algumas horas. E antes de saber como a cremação afeta o espírito, peço para que clique em gostei e se inscreva no canal para seguir conosco desbravando o mundo invisível. A cremação, ao contrário do que muitos imaginam, não interfere diretamente no processo espiritual de desencarne. O que acontece é que, como o duplo etéreo ainda está drenando as energias do corpo por um certo período após a morte, a cremação pode, sim, acelerar esse processo de desligamento, mas não causa sofrimento ao espírito. A atividade do duplo etéreo continua até que a ligação entre o espírito e o corpo físico seja completamente rompida. Isso já acontece independentemente de o corpo ser sepultado ou cremado. Como mencionamos antes, o duplo etéreo é o corpo energético responsável por canalizar a energia vital para o corpo físico, sendo também o agente de drenagem das energias acumuladas durante a vida. No momento da morte, ele entra em um estado de hiperatividade, liberando todas as impurezas energéticas que o espírito acumulou ao longo da encarnação. Esse processo de drenagem pode durar desde algumas horas até meses, dependendo das condições da morte. A cremação não é por si só prejudicial ao espírito, mas deve ser feita com cautela. Em alguns casos, o duplo etéreo completa seu trabalho de drenagem rapidamente, e a cremação pode ocorrer sem problemas. No entanto, quando o processo de hiperatividade é mais prolongado, a cremação pode interromper o desligamento energético, o que pode causar desconforto ao espírito que ainda está parcialmente ligado ao corpo físico. É por isso que, em tradições espirituais, como na Índia,
O corpo é deixado ao ar livre por alguns dias antes de ser cremado, permitindo que o duplo etéreo complete sua tarefa. Há situações delicadas em que a cremação pode causar sérias consequências ao espírito, como em casos de suicídio ou mortes trágicas. Quando o desencarne ocorre de forma abrupta, o duplo etéreo não tem tempo de processar a drenagem adequada das energias, deixando o espírito ainda muito preso ao corpo físico. Isso pode resultar em um sofrimento intenso, pois o espírito, em alguns casos, pode sentir como se estivesse sendo queimado vivo durante o processo de cremação. Por isso, em casos como esses, a espiritualidade costuma intervir, auxiliando no desligamento do espírito para que ele não sofra. A recomendação é que, após o falecimento, seja respeitado um período de aproximadamente 3 dias antes de realizar a cremação. Esse tempo permite que o duplo etéreo complete seu trabalho, dissolvendo os laços energéticos que ainda prendem o espírito ao corpo. Após esse período, o risco de abalo ao espírito é significativamente menor e a cremação pode ocorrer sem maiores problemas. Isso é especialmente importante em casos de mortes repentinas, onde o processo de desligamento pode ser mais lento e delicado. Quando o corpo é cremado antes que o espírito tenha completado seu desligamento, os danos ao perispírito podem ser graves. Nesses casos, o espírito pode sofrer a sensação de mutilação, como se estivesse sendo queimado junto com o corpo. Isso gera profundos desafios no mundo espiritual, onde equipes de socorristas precisam intervir para reparar os danos causados ao perispírito, um processo complexo e doloroso. Portanto, a cremação, apesar de não ser prejudicial em sua essência, deve ser realizada no momento certo, respeitando os ciclos espirituais necessários. Portanto, a cremação não é por si só prejudicial ao espírito, desde que seja respeitado o tempo necessário para o completo desligamento do duplo etéreo. Esse corpo energético passa por um processo natural de drenagem das impurezas acumuladas durante a vida física, garantindo a transição suave entre o plano físico e o espiritual. Em casos de mortes naturais, esse processo pode ser rápido e a cremação pode ocorrer sem repercussões negativas. No entanto, em casos de morte súbita ou trágica, como suicídios, o desligamento pode ser mais lento e delicado. Por isso, recomenda-se esperar cerca de 3 dias antes de realizar a cremação, para evitar que o espírito ainda ligado ao corpo físico sofra qualquer desconforto ou abalo energético. Não esqueça de deixar nos comentários as suas experiências e se inscreva no canal para não perder nenhuma jornada reveladora. Fique na paz do Criador e até a próxima.